Olá! Na semana passada, nós tivemos a realização do primeiro Fórum Econet a respeito da reforma tributária. Foi um sucesso. Muitas mensagens de agradecimento de profissionais e de pessoas envolvidas com a área tributária. Inclusive, nós tivemos o lançamento de uma nova ferramenta. Essa ferramenta que é a calculadora da reforma tributária, que com certeza vai auxiliar nossos clientes ainda mais a fazer os comparativos e um bom planejamento para os anos à frente. Também, muitos questionamentos a respeito do conteúdo. Vai ser disponibilizado? Será que eu vou poder ter acesso a esse conteúdo que foi tratado durante esse evento? Eu não pude estar presente agora. A Econet, por sempre trazer a informação por completo, pensando em você, está disponibilizando nesse momento o evento 100% gravado. Todos terão acesso a todo o conteúdo que foi tratado durante esse primeiro Fórum Econet. Vem você também? Venha fazer parte da Econet e tenha a informação por completo. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos ao evento? Vem comigo. Boa tarde para vocês. Vamos continuar nossa maratona, então. Agora um pouquinho, né? Uma tarde um pouquinho mais longa e falamos um pouquinho pela manhã sobre a questão do impacto da reforma tributária para as empresas de serviço. E agora nós entramos, então, nesse setor do comércio, né? E para palestrar todo esse assunto complexo para a gente, vem aí José Gilberto Meira Júnior, mestre em Direito Empresarial, especialista em Direito Tributário, professor universitário nos cursos de especialização com estágio docente na USC Espanha, membro do IDT e do IBPT, representante da Crow Consult e da Consult Treinamentos, autor de vários livros na área tributária. Bom trabalho aí para aquecer a nossa mente, né? E o importante é que a nossa mente, com todo esse conteúdo, expande e não volta mais ao normal, né? E aí, isso é bom também. Gilberto, é com você. Boa tarde. Falar depois do almoço é uma tarefa hercúlea, se não complicadíssima para mim e para vocês, porque provavelmente o almoço vai conversar com vocês nesse interregno de tempo e eu vou ser aquele responsável em favorecer o sono ou tentar despertá-los dele, né? Também é complicado falar depois da Manuela, porque ela foi muito feliz na exposição dela de manhã, porque ela verticalizou o tema de tal forma que olhou um lado muito prático. E eu gostaria, iniciando a minha fala, que vocês tentassem lembrar tudo, ou parte de tudo que ela falou, porque praticamente boa parte daquilo se aplica à atividade comercial. E nós combinamos entre nós, para que não houvesse muita sobreposição, que aquilo que o outro tivesse falado, a gente já passasse adiante, para que nós ganhássemos tempo na exposição, né? Também fiquei muito feliz, porque ela, tendo sido prática, me permite uma visão mais holística da mudança. E de todas as perguntas que eu ouvi, a maioria esmagadora ainda está focado no momento atual. Eu quero fazer um convite coletivo. Por favor, desapeguem do sistema tributário atual. Estou copiando a Elizabeth, que me deu essa dica. Gente, o sistema tributário que está vindo por aí é novo. Vocês estão vinculando. Porque... A pergunta foi inteligente. Lucro presumido. Gente, PIS e COFINS vão acabar. Claro que vai ter o período de transição. É claro, e a reforma vai vir aí tratando do lucro do imposto de renda, vai ter 90 dias, vem o prazo dos projetos de lei, e 180 dias, projeto tratando do imposto de renda. Então, como diria o esquartejador, vamos por partes. E quando eu disse que eu fiquei muito feliz com a exposição dela, me permite tentar trazer para vocês uma visão de como será este novo IBS, coisa que alguns de vocês talvez não tenham a menor noção. E pela grande maioria de perguntas que eu ouvi, me levou realmente à convicção de que é isso. Então, o que eu vou apresentar a vocês? Um pouco daquilo que precisa ser dito, dos impactos imediatos, e também um pouquinho daquilo que nós podemos esperar e do que já está acontecendo. E sempre lembrando que muito do que nós estamos dizendo aqui pode não ser e depende, porque o projeto saiu da Câmara, foi para o Senado, no Senado ele foi alterado, voltou para a Câmara. Então, ele pode sofrer alterações no meio do caminho. Já se fala, inclusive, em uma aprovação fatiada,
o que eu particularmente não acho de bom tom. Mas já se fala. Então, muita coisa pode acontecer no meio do caminho. E é importante que vocês estejam, neste momento, acompanhando o par e passo, porque o núcleo é esse. Vocês já começam a verticalizar. Uma das disciplinas que eu ministrei na faculdade é do famigerado TCC. Né? Acho que todo mundo aqui tem paura em falar em TCC. Né? Prazo para cumprir, tem que entregar, e assim por diante. Dissertação no mestrado, né? E assim por diante. E a única forma de você se convencer de que você vai aprender é entender que você vai ter que entender porque aquilo realmente vai acontecer. Ou seja, você tem que fazer com que o teu cérebro acredite que é aquilo que vai acontecer. Então, a atitude mental é o primeiro passo. Eu gostaria, antes de iniciar, até de trazer algumas notícias, na linha das notícias que já foram trazidas, na linha da Econet, né? Que, primeiro, além da discussão da derrubada do veto da folha de pagamento, hoje também está sendo discutida a derrubada do veto do Estatuto da Simplificação, que é algo muito importante para todos nós. Isso foi encaminhado. Hoje, era às 10 horas, começava a discussão e votação. Quem sabe, até o final do dia, a gente tem uma informação. Tenho também esperança que o Congresso derrube este veto, porque a ideia é simplificar. O argumento de veto da Presidência da República, ele soa brincadeira, dizendo que haveria aumento de custo. Ô, gente, em tempos de IFD, SPED, nota fiscal eletrônica, todo o projeto foi concebido pensando nessa estrutura. Então, é um argumento, no mínimo, pífio, para não dizer outra coisa. Então, eu acredito que deva ser derrubado, mas vamos aguardar. Também lembrá-los que, quanto à DC 49, hoje é dia 14, no dia 12, o Senado encaminhou o PLS 332, que na Câmara era o 116, né, para a presidência. A partir do momento que a Casa Civil recebe, tem 15 dias para sancionar. A história da DC 49 é transferência. Então, dia 27, nós vamos ter novidade. O que isso quer dizer? O famigerado convênio 178, que está dando pano para manga, que é uma cópia do 174 com os detalhezinhos, provavelmente vai ter que ser alterado, substituído, coisa do gênero. Aguardamos aí ajuste CNF, aí a Econet vai avisar, certamente. Mas fiquem atentos, são as novidades de algibeira que eu trago para vocês, de última hora, para que vocês olhassem também. E fica atento, né? Alguém falou aí em reajustes de tributos, né? Boa parte dos estados está partindo da premissa de que haverão perdas na reforma tributária e existiram perdas também durante a época da criação do ICMS monofásico do combustível, que não é uma verdade. A Elizabeth mostrou aqui com dados concretos e estão alegando recomposição de perdas e, por conta daquele cálculo de compensação, estão majorando. O Paraná já enviou, já tem projeto aprovado e já deve estar para a sanção do governador. A alíquota modal vai passar para 19,5%. Então, já se sabe, Goiás, Paraná, acho que o Rio Grande do Sul, São Paulo, acho que também está mexendo alguma coisa. Então, fiquem atentos. A partir do dia 1º de janeiro, nem todos entram em vigor em 1º de janeiro, mas janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui fica a dica, acompanhar redes sociais, porque hoje e a Econet, né, que é a nossa patrocinadora aqui, porque as redes sociais hoje elas servem de informação, principalmente o LinkedIn. É por isso que eu disponibilizei todas as minhas redes sociais, principalmente o LinkedIn. Alguns eu sei que já me acompanham, e entre as informações que a gente passa, nós passamos essas informações. Inclusive, isso é uma coisa minha, eu peço licença aos demais, eu vou converter esse material em PDF e vou disponibilizar no meu LinkedIn para quem quiser depois. Tá bom? Essa é uma decisão que eu tomei da minha parte. A empresa não pode fazer, mas o material é meu. Se quiser que eu tire a marca da Econet e respeito, eu tiro, senão eu deixo com o maior prazer. Tá bom? Bom, feitas essas considerações, vocês viram que eu não sou um Gilberto qualquer. Eu sou um Gilberto com J-U-L. Né? Até eu descobri que Gilberto era diferente, eu levei muito tempo. Até que, né, aquela história de piá, a gente quando é pequeno não gosta de nome diferente, né? E eu inventava um monte de historinha, até que um belo dia eu descobri um quase xará famoso. Revolução Francesa, José Joubert, podem pesquisar no Google, está lá. Revolução Francesa, amigo de Diderot, d'Alembert, e quem escreveu suas obras póstumamente foi Chateaubriand. E entre as frases que ele criou, tem uma que diz mais ou menos assim: o objetivo da discussão ou da argumentação não é haver vencidos e vitoriosos, mas o progresso. E eu acho essa frase
não como eu quase xará tenha dito, muito significativa, porque ninguém é obrigado a concordar com o que nós estamos falando aqui. Até porque ainda é imperfeito, tem muita coisa para acontecer. E a nossa ideia hoje é traçar para vocês um pouquinho do que é a reforma tributária. De vez em quando eu vou vir aqui para as minhas colas, porque eu fiz algumas anotações a posteriori, que eu vou aos poucos rememorando aqui para vocês. Sem mais delongas, né, me deram só 45 minutos, né, eu tenho um problema com o microfone na mão, né, a Graziela tem uma combinação, passou o tempo, ela corre aqui, toma o microfone de mim, e eu faço o mesmo com ela, porque a gente tem um problema com o microfone. Kleber não deve ser diferente, né, Kleber? E a maioria dos professores fazem isso. A gente tem um apreço para o microfone natural. Eu sou membro da Crow Consult, da Consult Treinamentos, vocês nos acham lá na rede, e agradecemos aí a Econet, a oportunidade, meu querido Juliano Garret, de estar aqui reunidos, dessa grande empresa, de quem nós somos amigos e parceiros já há algum tempo, né? Feitas essas considerações, vamos ver se conseguimos passar aqui. Deveria funcionar, né, gente? Não está funcionando. Por quê? Vamos ver. Antes de nós conversarmos, o primeiro grande impacto imediato que nós temos que trazer, e isso é imediato e é também imediato, é uma questão de gestão, que já foi falada pela Emanuele de manhã. E nós falamos em gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de sistemas. Vocês já pararam para analisar aqueles que têm escritório, que trabalham em empresas, que têm subordinados? Será que os assessores de vocês, os subordinados de vocês, têm nível de compreensão do que está vindo por aí? Vocês já se preocuparam em começar a atualizar este pessoal, mesmo nesta fase de discussão? Ah, mas tem muita coisa para mudar. Tem, mas a espinha dorsal é esta. Então fica o convite, se vocês querem ter bons assessores, bons funcionários, comece a se preocupar em repassar essas informações para eles. O Juliano depois vai dar uma boa notícia, que eu acho que talvez ajude a isso, né? E vocês, naturalmente, têm que se preocupar em fazer com que essa equipe tenha esse trabalho. Então, quando eu falo em gestão de pessoas, é pensar que a tua equipe tem que ter condições dessa transição. E, olha, nós vamos enfrentar uma fase complicada, vai piorar muito, porque nós temos o período de transição, temos esses 2 anos, praticamente, eles vão cumprir, né? Eu já imagino que vai acontecer, e teremos 8 anos, né, somando os 10, de transição de todos os tributos. Então, se vocês acham que isso vai simplificar, só vai simplificar depois que o ICMS, o ISS, o PIS e a COFINS forem extintos. Além do que, eu vou falar um pouquinho do que eu penso da reforma daqui a pouco, mas é muito importante vocês terem essa visão ampla do que é gestão, porque agora é o momento de pensar. O que eu quero do meu escritório, da minha empresa, da atividade que eu exerço? E detalhe, mas é muito complicado. Gente, você tem 2 formas de ver. E isso é um pouco de neurolinguística. Você pode ver o copo meio cheio ou meio vazio. Aqueles que acham que isso é muito complicado estão vendo o copo meio vazio. Os demais devem olhar o copo meio cheio. Eu faço a seguinte brincadeira. Imagine uma linha indiana. Coloca todo mundo aqui em linha indiana, um atrás do outro. Aí, direita, vou ver. Assim estamos todos nós em relação ao novo sistema tributário. Está todo mundo emparelhado. A única diferença é que eu tenho 35 para 36 anos de convivência. Mas, para mim, também é novo. Eu posso comparar. Nós todos estamos partindo do zero. Se isso não é uma gestão mental, eu não sei o que é. Então, é o momento de você se preparar, aprender, conhecer e se tornar diferente. Esse é um primeiro passo que eu imagino nós devemos seguir. Também questões de compliance, porque isso vai afetar diretamente. Questão de planejamento tributário, né, que a Emanuele falou hoje de manhã. Nós não vamos tratar aqui, mas já viram lá na PEC que tem uma previsão de mudança do ITCMD se tornar obrigatoriamente progressivo? Ô, gente, sucessão empresarial, né? Sucessão familiar. Quem tem essa questão, eu estou programando para daqui 5 anos. Ô, gente, no Paraná, a alíquota máxima do ITCMD hoje é 4, mas ela pode chegar a 8 e tem previsão de chegar a 18 se a proposta for aprovada. Se isso não impõe planejamento tributário, por favor, me avise o que impõe. E a hora de pensar? É agora, é a hora de começar. Então, comecem a olhar sob o ponto de vista do que tem a fazer.
Que ela vai acontecer, não tenho a menor dúvida. De qualquer forma, fica, então, esse primeiro alerta, a questão de gestão. Isso é imediato e também de forma imediata. Por quê? Nós teremos aí 2 anos de transição. Muita coisa ainda vai acontecer. Eu não tenho dúvidas que, mesmo depois de implementado, muita coisa vai mudar. Quem é jovem há mais tempo como eu, gostaram? Não se usa a idade mais velho. Eu sou jovem há mais tempo que você. A Barba Branca comprova isso. Deve ter lembrança aí da famigerada Resolução 13, os 4%, o documento que você... FCI, né, a ficha do conteúdo de importação. Gente, era março e estavam mudando o troço, nós estávamos caminhando e a coisa acontecendo. Quem trabalha na área do CMS sabe que é assim que funciona. E, infelizmente, não vai mudar. Esse é o Brasil que a gente conhece. Então, comece a se preparar, a introjetar essa questão. Feito esse alerta inicial, e eu começo dizendo que eu tenho lá alguma série de razões para começar por aqui, para tentar mostrar para vocês que está jorrando dinheiro nessa nova reforma tributária. Vocês já pararam para pensar que o maior vencedor dessa reforma tributária é a União? Porque ela conseguiu criar um imposto de consumo para chamar de seu. E conseguiu mais. Não vai ser imposto, vai ser contribuição. Não tenho que dividir com ninguém. Nós estamos retornando ao que era antes. A União é a grande vencedora, um volume de recursos absurdo. É a grande vencedora. Por quê? Ela continua com o PIS e COFINS disfarçado no CBS, né? Ah, perdeu o IPI, mas vai ter o imposto seletivo e o resto ela compensa lá na CBS e no IBS, também vai ter. É a grande vencedora. Os grandes perdedores, setor de serviços, como bem lembrou a Emanuele, o setor de comércio, depois vão falar do setor industrial, são setores que estão no meio, alguns com mais vantagem, outros com menos vantagem. Mas eu começo falando do nosso texto, lembrando aquilo que eu chamo do enigma da pirâmide. De onde nós viemos? Onde estamos? Ou seja, por que chegamos aqui? E para onde nós estamos indo? São 3 perguntas que são fundamentais para nós entendermos o porquê que nós estamos fazendo reforma tributária. Porque, às vezes, eu ouço a ideia, não, já faz muito tempo que nós estamos discutindo reforma tributária, tem que sair. Mentira! Quando apresentaram a PEC na Câmara, no dia que apresentaram, houve reclamação da Associação Brasileira de Supermercados, dizendo que a cesta básica ia ser onerada. No mesmo dia, eles foram lá e alteraram. Gente, o IVA europeu ele começou a ser implantado em 1953 e conseguiu o término de implantação a partir de 1990 com a União Europeia. Foram mais de 40 anos. E por que eles fizeram isso? Transição, resolução de problemas. Primeiro vamos resolver os problemas para daí pacificar. E nós abrimos mão deste período de transição. Querem ver o que seria a transição? Alguém aqui tem dúvida que PIS e COFINS são praticamente a mesma coisa? Por que já não ficaram há muito tempo atrás? O que ia mudar? Então, gente, nós teríamos que fazer isso. Então, eu tenho, diferente do que diz a Emanuele, eu tenho, sim, um lado meu otimista, mas o outro lado meu é realista. Eu tenho essa tendência de pensar assim, não que eu seja pessimista, mas, para entender isso daqui, eu gostaria de contar uma historinha, de primeiro imaginar, por que reforma... a essa altura do campeonato, tem gente não sabendo por que eu tenho que fazer reforma tributária. Deixa eu contar uma historinha para vocês, se vocês me permitirem. Alguns apontamentos, e eu vou pegar de referência o ano de 1988. Mas, lembrando que, teoricamente, como regra, imposto não tem destinação. Exceções, o Fundo de Combate à Pobreza, que eu digo que é o maledeto Fundo de Combate à Pobreza. E vou deixar muito claro, não é que eu seja contrário a combater a pobreza. Eu sou contrário a hipocrisias, porque o artigo 170 da Constituição diz que é obrigação do Estado combater a pobreza. E porque nunca combateram, inventaram um jeito de aumentar a carga tributária, agora eu vou cobrar para cumprir a missão, que ele já deveria ter cumprido há mais de 30 anos. E é assim que nós caminhamos no Brasil. Eu vou inventando desculpas e a gente vai. Sabe aquela canequinha que eu vendo para você, que te cobro R$100 e você acha caro?
mas daí eu mostro o rosto de uma criancinha bonita e digo que ela tem leucemia, que ela precisa do teu dinheiro, você compra 2 canequinhas. É isso que o governo faz. É isso que nós estamos vivenciando. Então, a reforma tributária hoje, para mim, ela passa por um pouquinho disso aqui. É bom lembrar que o parágrafo 4º do 167 também permite a vinculação de pagamentos de dívidas para com a União, e isso foi estendido ao IBS. São as únicas situações em que imposto tem destinação. A contribuição não tem destinação, é integral para a União. Por isso que eu digo, o grande vencedor, ou a grande vencedora dessa brincadeira é a União. Ela conseguiu, por isso o tal do IVA dual, se vocês pararem para analisar, o CBS é o IBS federal. Né? Claro que ele vai ter diferenças, vai ter alguns detalhezinhos, tem, mas a espinha dorsal, e a Emanuele, eu já estava elogiando você, agora que você está estou elogiando de novo publicamente, deixou bem claro isso para vocês. E muito do que eu vou falar, inclusive eu roubartilhei umas 2 telas dela. Eu vou passar rapidinho. Tá? Bom, feita isso, gente, eu chego a 88, ISC, Imposto sobre o Serviço de Comunicação, era da União. O que aconteceu, né, com o ISC extinto em 88? Né, passou para o ICMS a receita, essa de serviços. Né? E o que aconteceu com o serviço de comunicação? Concessão ou privatização. Depois, nós temos, além do ISC, IST, Imposto sobre o Serviço de Transporte. Passou também para o S do ICMS. O que aconteceu com as estradas? Pedagiamento, concessão ou privatização. Também tivemos aí o Imposto Único sobre Lubrificantes, né? Concessão de jazidas, várias. O combustível passou a ser tributação dos estados. Depois tivemos o Imposto Único sobre Energia Elétrica, privatização, concessão de distribuidoras, empresas de energia elétrica. O imposto passou para o estado. Depois tivemos o I1, Imposto Único sobre Minerais. Né? O que aconteceu? Passou para o estado também. Aí criaram um troço chamado CEFEM, Contribuição Financeira de Produto Mineral, que o judiciário jura de pé junto que não é tributo. E que é dividido entre União e município. E é assim que a banda toca. Isso representou um volume de dinheiro, gente, monstruoso para todos os estados, sem nenhuma exigência de contrapartida dos estados. Está aqui, ó. Somem receitas de energia elétrica, comunicação e petróleo e entregaram isso de bandeja para os estados. O estado não assumiu nenhuma contrapartida, porque a contrapartida toda ou foi privatizada, ou foi concedida, ou continuou com a União. Simples assim. O que aconteceu 30 anos depois, gente? 30 anos depois, tá? Um monte de dinheiro derramado nos estados. O que aconteceu? Eu pego 3 estados aqui que vocês vão lembrar. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Voltem 2, 3, 4 anos atrás. Quebrados. 5.568 municípios, aproximadamente 5.570, mais de 1.000 não têm condição de autossustentabilidade. Depende dos famosos fundos. Ou seja, sincero e honestamente, vocês ainda acham que jorrar dinheiro é resolver o problema do Brasil? Porque é o que vai acontecer, vai jorrar dinheiro. Se alguém ainda acha e tem esperança de que haverá redução de carga tributária, para alguns setores até haverá, né? Mas para o cidadão comum haverá aumento? Sim. Ou vocês acreditam naquela história que aquela moça disse quando foram tributar a Shopee, que isso não iria ser repassado para o consumidor? Vocês sabem quem é a moça, né? Ô, gente, é tributo indireto, repercussão. Falamos em precificação hoje de manhã, eu tenho que embutir isso no preço, eu vou repassar para o meu consumidor, para o meu comprador. É assim que o mundo funciona. É tão bacana ver leigo falando, né, de tributo e achando que está arrasando. Né? O último gás é a Coca-Cola. Ô, gente, na realidade, teremos sim aumento de carga tributária. Não vai haver redução. Então, deixa eu te dar 3 dicas para você não esquecer. Primeiro, volte a acreditar em Papai Noel. Ele existe, e se você escrever uma cartinha e for bonzinho, ele te dá o presente que você quiser. Segundo, Coelhinho da Páscoa existe, e hoje é tão modernoso que se escolhe a cor do chocolate que você quer. E a terceira, volta a acreditar na história da carochinha. Ô, gente, desde que o mundo é mundo, reforma tributária é para resolver problemas do Estado. E aí vocês podem me dizer, Gilberto, então você é contra a reforma tributária? Eu sou contra da forma como foi feita, mas eu concordo que ela tem que ser feita. Nós chegamos a um estágio que, se não fizer, a coisa vai dar ruim.
Dar ruim é uma expressão da juventude, né? Então, estou tentando... Sou pai de 2 meninotas, eu tenho que me adequar, né? A minha filha mais nova eu chamo de nerdola, que é o famoso CDF, né? Hoje é nerdola, expressão. Vocês que têm filho pequeno vão se habituando com essa linguajar nova da garotada, a gente tem que ir se adaptando, né? E, gente, na realidade, nós temos aí um problema muito sério. E quando se pensou em resolver o problema, tá? Boa parte dos estados e municípios quebraram. O Michel Temer tentou implantar o teto do gasto público, uma medida acertada. Só que quando ele botou a aeronave na pista, né, para tentar voltar, alvejaram e ele caiu. O que era o teto do gasto público? Vamos limitar o gasto àquilo que arrecadamos. Era, sim, do ponto de vista técnico. Eu tenho muitos amigos que são funcionários públicos e foram contra. E eu entendo, isso faz parte, eu não critico. Mas eu olho a coisa como cientista jurídico e eu tenho que fazer assim. A única forma, todo mundo aqui, quando tem uma redução de ganhos, não chega em casa e não começa a refazer as contas? É mais fácil, alguém falou isso hoje de manhã com muita excelência, é mais fácil você reduzir custos porque você começa a organizar. Era isso, porque ia chegar um tempo que o Estado brasileiro ia chegar, pouco, nós temos isso de recurso, então vamos requalificar o gasto. Não deram tempo para isso acontecer. Então, eu sou muito franco com vocês. Eu, particularmente, não acredito que a reforma vai resolver. E eu já chego, poxa, estou começando e já tenho uma conclusão, olha que chega no último. Sem entrar na baixíssima qualidade, né, que nós temos hoje, em termos de retorno dos tributos do Brasil, porque tem gente que ainda insiste em dizer que o Brasil é a maior carga tributária do mundo. Não é. Noruega, Dinamarca, Suécia têm cargas tributárias maiores que a nossa. Mas pergunte se o cidadão norueguês, dinamarquês, sueco reclama do retorno que ele tem. Não. Pagar muito tributo não é problema. O problema é não ter retorno algum. Pífio. Então, nós temos que repensar, sim. Primeiro, revisão de despesas. Segundo, revisão do Estado, dentro do possível, porque eu não posso, tem limitações constitucionais. Mas, poxa, dos 5.570 aproximadamente municípios que nós temos, praticamente 1.000 deles não têm condição de sustentação própria. Junta esses municípios à instituição de uma prefeitura, uma subprefeitura, vereador, secretaria, e você vê o custo que isso representa para a sociedade. É assim que se gasta dinheiro, e o saco de dinheiro sempre aumentando. Enquanto não houver limites ao gasto público, nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, nós temos que começar por partes e tentar resolvermos. E eu insisto em dizer, nós, infelizmente, continuamos atacando as consequências e não as causas. E eu ouso dizer que daqui 10 anos, né, se Deus quiser, ainda vivo estiver, estará aqui o meu querido Juliano Garret, dizendo, há 10 anos, ou mais ou menos, atrás, Gilberto já cantava essa pedra. Nós vamos estar falando de reforma tributária de novo. É assim que funciona, gente. Pior, nós temos uma transição medonha de até 20 anos. Vocês já pararam para analisar que nós vamos passar por 5 presidentes, 5 governadores diferentes? E vocês acham que lá na frente, o 3º ou 4º governador, o 3º ou 4º Congresso Nacional vai lembrar do que foi definido aqui atrás, ou lembrar das promessas que foram feitas? Ah, não, vai ter que lembrar. Tá, deixa eu contar uma história para vocês. O pessoal que é jovem há mais tempo, como eu, deve lembrar da antiga CPMF, que foi criada para auxiliar a saúde. E ela cumpriu o papel que lhe foi dado. Acontece, porém, contanto, todavia, que como viram que era muito dinheiro, no meio do caminho, tiraram 30%, as famosas DRUs, desvinculação da Receita da União, e deram 30% da CPMF para o governo gastar naquilo que quisesse. Com promessa que não foi cumprida. Segunda promessa que não foi cumprida, quando criaram o PIS, COFINS não cumulativo, não, porque vamos não cumulatividade plena. Olha, eu tremendo quando falo em não cumulatividade plena. Vocês sinceramente acreditam que ela vai ser plena? A própria lei já diz que material de consumo de uso próprio não vai ser. Gente, nascemos ontem. Querem uma terceira lembrança de que nós não cometemos e não cumprimos o que prometemos? 1996, Lei Candir. Será concedido crédito de material de uso e consumo. No que a lei foi aprovada em 96, já se postergou para 99, 2001, 2004, 2007, 2010, 2032, e não fiz um crédito de uso e consumo. E vocês ainda acreditam em história da carochinha? Gente, como diz um amigo meu,
Nós somos ótimos de iniciativa. O brasileiro é fantástico. Mas somos péssimos de acabativa. Nós não conseguimos concluir o que a gente promete. Como é que não vamos ter estrutura? Poxa, Beto, você é tão pessimista. Não, eu sou otimista, eu só sou realista. Eu não fecho os olhos para a realidade. Um pé numa canoa, um pé na outra. Ah, uma hora vai abrir. Vai. Quando isso acontecer, a gente dá um jeito. Se salva, pula para um lado e assim nós vamos. Então, gente, feita essa conclusão prévia, né? Vamos traçar uma rápida linha do tempo, porque isso já foi até traçar. Gente, no PDF não vai ficar essas trocinho pendurando, tá? Eu vou tirar as imagens que penduro. Quem eventualmente quiser em PowerPoint, me manda lá na mensagem do LinkedIn, eu mando. Tá? Bom, primeiro passo, gente. Claro que eu vou falar do IBS no que diz respeito à atividade comercial. Já em 2026, vai começar uma alíquota teste do CBS de 0,1%. Né? Depois o pessoal do CBS fala sobre isso, não vem ao caso. Mas o IBS vai ter uma alíquota de 0,1%. É uma alíquota teste, para ver como é que vai funcionar. Ou seja, 2026 nós vamos já pegar no batente. Né? Já vamos entrar para acontecer. Importante observar, gente, que o valor vai ser utilizado, em princípio, para financiamento do comitê gestor que se chamou Conselho, que é um bichão monstruoso, que é um misto de cruz credo, né, com alguma coisa próximo disso, porque ele é um misto do CONFAS, do comitê gestor, lembra do comitê gestor de prestação de serviços que nunca funcionou? E do comitê gestor do Simples? É isso, e pior, nós estamos abrindo mão, gostem ou não, do federalismo, porque nós estamos centralizando a grande arrecadação de estados e municípios num órgão chamado de comitê gestor. Estamos tirando a descentralização, que veio com a Constituição de 67, e voltando ao anterior. Pior, uma representatividade questionável. 27 estados e o Distrito Federal estarão representados. E os outros 5.568 municípios terão 27 representantes, sendo que metade deles é por população. Que batata vai dar São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Aí vai sobrar para o resto dos municípios 13 vagas. Aí vocês acham que Mandirituba, lá na região metropolitana de Curitiba, vai estar representada? Vocês acham que Assis, aqui em São Paulo, vai estar representado? Não. Ou seja, temos um sério problema de representatividade e de respeito ao pacto federativo. É uma questão de tempo para advogados como eu verem, inclusive, que nós estamos diante de uma PEC inconstitucional. Aí você fala, espera aí, como é que uma emenda pode ser, uma emenda constitucional inconstitucional? Deixa eu contar um pouquinho de história para vocês. Otto Barhoff, trazido ao mundo jurídico por Joaquim Canutilho, na década de 50, participando de um congresso em Colônia, entendeu que o poder constituinte originário, ou seja, constituinte pode tudo, mudar o regime, tudo. Já o poder constituinte derivado, ele tem limitações nas chamadas cláusulas pétreas. Ele não pode avançar. E a partir do momento que eu avanço para praticamente extinguir o federalismo no campo do IBS, eu estou avançando sobre o pacto federativo. Os municípios e estados vão viver com o pires na mão, pedindo para o gestor do comitê como fazer. E vocês sabem como funciona isso. O poderio político que esses entes terão será uma coisa assim absurda. Eu estou tirando do Congresso, que bem ou mal tem pelo menos um peso proporcional, e jogando para um órgão. Então, gente, essa tese, inclusive, pessoas como o professor Roque Carrasa, que me deu o privilégio de prefaciar um dos meus livros, já entendeu já ter sido aplicável e é aplicável no Brasil. Então, esperem, em breve, termos casos de emendas constitucionais inconstitucionais. Eu hoje penso dessa forma. Por quê? A hora que descobrirem que a coisa é meio complicada, vamos discutir. Vai ter, para todo gosto vai ter. Pode ser que a tese não cole, mas é o que eu penso hoje, a grosso modo. Então, vai ser usado para financiar o comitê e vai compor o fundo. Atenção, gente, nós temos 3 fundos aqui. Tá? Um dos fundos é o dos benefícios fiscais, que é aquele da transição da Lei Complementar 160, termina em 2032. Outro é um fundão de desenvolvimento. E o terceiro, que agora se torna obrigatório, é o Fundo de Combate à Pobreza. Agora vamos combater a pobreza de vez. Né?
Esses 3 fundos são tratados na PEC. Depois disso, em 2027 e 2028, aquela alíquota de 0,1 se divide em 2. Também experiência, 0,05 para o Estado e 0,05 para o município. Tudo azul, gente, eu entendo que é fase de testes. Né? Eu vi gente perguntando aqui sobre o serviço, né? Como vai ficar. Gente, esqueça serviço da forma como é visto hoje. Nós não teremos mais o ISS, nós teremos o IBS, que é outra coisa, eu já vou mostrar como ele vai funcionar para vocês, tá? Que é a parte que me cabe neste latifúndio cultural. Né? Detalhe, gente, a partir de 2029, nós teremos aí aquela transição, e é por isso que os estados do Sul e Sudeste e outros estão majorando as alíquotas do ICMS, para aumentar a média de retorno. Teremos uma transição a partir, deixa eu colocar o olhador aqui, nós teremos uma redução de 9/10 em 2029, 8/10 em 2030, 7/10 em 2031, 6/10 em 2032 e, integralmente, em 2033, extinto o ISS e o ICMS. Vocês devem lembrar do diferencial do não contribuinte. Lembram? Né? 20... Começou com 40 já, né? 40, 60, 80, 100. É a mesma transição. Eu estou transacionando. Gente, se vocês não prepararem o pessoal de vocês, vai dar ruim. Pelo menos até 2032, a área tributária vai ter muita atividade. Tá? Eu imagino. Aliás, eu sempre digo, né? Quem atua nessa área tem que ter coração forte, muito forte, saúde em pé, e não pode se assustar com novidades. Porque quanto mais você se assusta, mais vem. Querem exemplo? Quem atua na área da indústria e tem IPI aí? Por favor, levanta a mão. Gostaram do ano passado o que aconteceu com a TIP? Gente, sexta-feira mudava o troço. Gente, haja emoção. Coração muito forte. Então, prepare-se, nós teremos que ter essa dosagem todo esse tempo aí. Né? E, evidentemente, são deduzidos aí a partir da parcela e haverá a exata composição do IBS para ser transferido essa redução. Detalhe, nesse período, uma resolução do Senado Federal vai fixar todas as esferas federativas alíquotas de referência. É bom lembrar, gente, que o Senado representa o Estado. O Senado é a casa do Estado. Aliás, vou dar uma dica eleitoral aqui. O dia que algum candidato ao Senado vier apresentar para vocês, dizer que vai representar bem o povo em Brasília, não vota nele, não. Ele não sabe o que vai fazer em Brasília, ele é igual a Tiririca. Porque o senador não representa o povo, gente. O senador representa o Estado. Quem representa o povo é o deputado. É claro que indiretamente ele representa o povo, mas é uma questão de ideologia que a gente tem que ter em mente. Então, é o Senado que vai definir essas alíquotas para que elas venham sendo convertidas no IBS, paulatinamente, e também alíquotas de referência para a cobrança dos chamados fundos estaduais. Isso vai acontecer até 2032. Então, gente, entre 2026 a 2032, todo ano tem novidade. Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta em termos de novidade. Alguém aqui ainda ousa tirar férias em dezembro nessa área? Me desculpe, vocês estão fora do normal. É? Amanhã? Sem noção você, meu bem. Como diria minha filha, sem noção, com C cedilha maiúsculo, de tão sem noção que é. Brincadeira, viu, meu bem? Você tem o direito, sim. Gente, é quando as coisas acontecem, é verdade ou não é? Você consegue tirar férias sem dar aquela olhada? Isso não é férias. Gente, eu já usei fazer isso, cansei de idiota, né? Atender o telefone na praia, preciso de você. Aí o trouxa... E lá em Curitiba tem uma serra, né? Volta para atender. Você vem de boa? Falou, vou sorrindo de cara alegre, o que eu posso fazer? Então, eu já não tiro mais férias em dezembro, esquece. Não adianta, é onde as coisas acontecem. Né? Brincadeiras à parte, gente, esses fundos, né, vão trabalhar com o conceito de regimes, a Lei Complementar 160 vai se resolver, nós teremos uma transição bastante longa nesse período. Tá? Depois disso, deixa ele tirar foto, muito bem. Depois disso... Você viu que eu também sou interativo, né? Depois disso, gente, junto com isso, o outro fundo que eu falei, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Isto daqui vai dar medo. Gente, depois vocês vão ver os valores, né,
envolvidos no outro fundo. Mas ó, este fundo aqui, ele vai girar em bilhões para compensar perdas dos estados. E tem um outro fundão, que é maior ainda. Tá? Ou seja, tem muito dinheiro. Esse fundo vai ser criado pela União. Tem mais que ser criado mesmo, porque quem vai ganhar mais dinheiro é ela. Né? De qualquer forma, depois ela vai cobrar dos estados. Né? Em 2032, então, de 2029 a 2032, nós já estamos no período de transição final. É a fase final, no quase, sabe, o stop and go, estou quase chegando, é ali o momento das coisas acontecerem. Detalhe, saldos credores eventualmente remanescentes lá em 2032 poderão ser aproveitados para efeitos de IBS. Show, bacana, legal. 2032, que ano é hoje? Quantos anos? Nós temos o hábito de cumprir promessas no Brasil? Detalhe, não, mas a partir de 2032 o crédito será corrigido pelo IPCA. Ah, bom, que legal. Evidentemente, nós teremos créditos de ativo permanente, que vão ter que ser tratados. Você chega lá no mês de dezembro de 2032 e compra um bem de imobilizado e faz o crédito em 48 parcelas. Você tem 47 parcelas na vigência do IBS para fazer. Então, isso vai acontecer. Quando eu falei em impacto imediato, é disso que eu estou falando. Então, veja, essa linha de tempo é muito parecida com o que a nossa querida Emanuele apresentou, mas sobre um outro viés, mostrando para vocês algumas outras peculiaridades que vocês têm que observar. Além disso, o que mais nós temos aqui para considerar? Né? O cara faz tanta estrepolia que caiu. Troço aqui. A partir de 2033, aí sim entra em vigência o tal do IBS, pleno vapor. Deus queira que consiga funcionar direitinho. Até lá, gente, vai haver muito suor, muita lágrima, muita dor de barriga e muito ajuste e reajuste. Sabe esse sacolejo no caminho? As melancias vão ter que ir se acertando no meio da caminhada. Na minha terrinha, lá no Paraná, eu moro em Curitiba com mais de 40 anos, mas sou do interior do Paraná, né? Então, a gente conversa dizendo que no caminhar, né, da carroça, as melancias se ajeitam, né? É mais ou menos isso que a gente espera que aconteça até lá. Bom, feita essa observação, principais características do IBS que eu gostaria que vocês começassem a observar. E aqui eu chamo a atenção para que vocês se desconectem desse conceito de serviço como é hoje. Eu ouso dizer, inclusive, eu vejo o pessoal falando em ISS, gente, nem lista de serviços vai ter mais. Esqueçam! A ISS fixo. Talvez tenha um IBS fixo. Talvez tenha, isso vai depender de lei complementar. Não duvido muito que não tenha. Os advogados e muitas classes já estão pressionando. Setor de serviço. E eu tenho razões para crer que venhamos a ter um IBS fixo e também um CBS fixo, ou coisa do gênero. Mas isso só o tempo vai dizer. Falo em 4 leis complementares, mas eu imagino no mínimo 6. No mínimo. Aliás, o texto da PEC fala em torno de faz 50 ou 60 menções de lei complementar. Muitas poderiam estar dentro de uma mesma lei. Mas, por exemplo, lei complementar que trata de processo administrativo fiscal é matéria de direito processual. Não tem que estar dentro do direito material, é uma outra lei. Né? Regras que falem de ressarcimento e assim por diante. Então, as leis vão saindo. Aliás, já existe um prévio estudo de rascunhos de lei. Quem acompanha o CECIF, né, deve saber que o CECIF tem já um projeto de um escopo de uma primeira lei complementar. Né, eu até vou usar umas telas deles aqui para mostrar para vocês. De qualquer forma, gente, o IVA já foi explicado, que é o imposto valor adicionado. A ideia é que ele cobre a diferença. Eu tenho lá minhas dúvidas que vai ser assim, porque nós temos um problema operacional. Eu comprei de 100 para você, vou vender a 180 para ele. Ele vai enxergar que eu adicionei 80% sobre o valor. Então, acho que isso não vai funcionar bem. Como é que isso vai funcionar? A gente vai ter que evoluir. A mecânica, a dinâmica. Essa é a ideia do modelo europeu. Aqui no Brasil, nós temos ganância a favor de alguns segmentos, né, que nós temos que observar. Tá? Via de consequência, gente, a base do IBS é uma base ampla. Mamãe chamou. Gente, eu faço isso com meus alunos, eu sacaneio.
O dia que não sacanear, não serei eu. Tá? E deixa que eles me sacaneiem à vontade também, não tem problema nenhum. Porque dor que dói aqui, também tem que doer ali, não é isso? Via de consequência, uma base ampla, alcança todos os bens e serviços. Gente, quando eu digo que nada vai ser como era antes, vamos imaginar que você tenha um lojinha de roupas. E você tem um espaço amplo e não vai usar todo o espaço amplo. Aí você pega, põe drywall, vamos faturar um dinheirinho, vamos locar a sala do lado. Você vende roupas, vai pagar IBS sobre a roupa e sobre a receita daquela locação. Vocês já pararam para pensar nisso? A tua forma de pensar é o que será tributado no IBS. Aqueles conceitos de prestação de serviço, de fornecimento de mercadoria, circulação jurídica, circulação física, circulação econômica, serão parcialmente abandonados. Nós teremos novos conceitos que nós teremos que abordar doravante, né? Essa é a grande hipótese de incidência, ou seja, tudo aquilo que envolva bens e serviços. Mas, para entender isso, gente, eu trouxe aqui, além da ideia do comitê gestor, que é quem realmente vai regulamentar esta bagaça, né? A ideia de que esse comitê é uma superentidade pública, que vai ter aí a união dos estados, municípios e do Distrito Federal, que ao mesmo tempo é estado e é município, que é uma entidade pública, e olha, tem autonomia e independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. É quem vai gerenciar créditos, ressarcimentos. E eu pergunto, para que eu tenho a Secretaria de Fazenda do Estado? Para que eu tenho a Secretaria de Fazenda do município? E vocês ainda acham que nós não estamos abrindo mão do Pacto Federativo e da autonomia? Entenderam por que eu acho que isso é inconstitucional? Veja, não sou contra, mas será que eles se deram conta que estão fazendo isso? Porque nós estamos abrindo mão de um modelo para outro. E é isso que tem que ficar muito claro para as pessoas. O desenho é outro, né? As competências que esse hipercomitê terá: editar regulamento único, uniformizar a interpretação. Gente, nós vamos ter um grande COSITão, né, o COSIT, né? Ou então o setor consultivo em nível nacional. Então, bom, né? Para responder dúvidas, questionamentos. Imagina fazer classificação de mercadoria nesse novo órgão, né? NCM. Arrecadar o imposto, efetuar a compensação, distribuir o produto e arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios, e decidir o contencioso administrativo. Gente, isso é um superpoder. E eu volto a perguntar, se o pessoal da Secretaria de Fazenda do Estado e do município não está preocupado, porque eles vão perder boa parte da função deles. Claro que vão resolver isso, vai ter gestão única, coisa e tal, mas seria que Deus que nos acuda, tá? E a gente vai ver como isso vai transitar. De qualquer forma, gente, quando eu falei aqui da participação dos municípios, é esta participação que, para mim, não é uma participação paritária, para mim, infere a legitimidade, porque ela não é equitativa. Ela é em relação aos estados. Nós temos aproximadamente 5.570. O último número que eu vi no IBGE era 5.568 municípios. Eu repito, vocês acham que os pequenos municípios serão representados? E aí falta legitimidade. E eu pergunto, será que a Associação Nacional dos Municípios parou para pensar nisso? Por isso que eu digo, a reforma tributária, gente, embora necessária, para mim, cheira muito mais a fogueira de vaidades. Eu serei o pai da reforma. Alguém vai dizer isso. Nós temos um deputado lá do Paraná, o Rauli, que toda entrevista ele diz que ele é o pai do simples, como o Candir é o pai da lei Candir. Então, o pessoal gosta disso, os nossos políticos vivem disso. Então, tenho lá os receios. De qualquer forma, é um argumento que eu coloco aqui para vocês pensarem. Outra coisa muito importante, papel desse comitê gestor. E isso vai depender de lei complementar. Por isso que não adianta a gente ficar imaginando o que vai ser, o que pode ser, como será. O que vai ter que ser tratado? Primeiro, ele vai tratar de reter montantes equivalentes do saldo acumulado dos créditos não comensados e não ressarcidos. Vai ter um sistema de conta corrente, né? Vai ser lá um super banco de compensação, uma mesa de compensação, né? Quem trabalha nessa área sabe muito bem do que eu estou falando. Vai observar se as regras do IBS comuns ao CBS serão aprendidas. E aqui uma dica. O CBS e o IBS terão uma estrutura muito semelhante. Vai ter diferencinha? Vai.
Então, hoje nós vamos ter condição de aprender CBS e IBS. Isso é um fato positivo, né, que a gente pode tirar. Está lá no artigo 140b da Constituição, da nova redação proposta. Vai ter que observar em relação fato gerador comum, base de cálculo comum, hipótese de não incidência e sujeito passivo. Bis in idem e bitributação foram para o espaço, né? Ou seja, a tributação é a mesma. Aprendeu de um, aprendeu do outro. Planejamento tributário vai ser possível, mas aí uma coisa que eu vou falar em algum momento, eu já adianto. Gente, planejamento tributário é um troço que vai exigir uma nova forma de pensar. Por quê? O imposto vai ser devido ao destino. Não interessa mais pensar onde vai ser feito, onde é prestado o serviço. Isso não comanda, você vai onde o povo está, onde o cliente está. E é lá que você vai se sujeitar à tributação. Isso já é uma forma diferente de pensar. Não pensem mais em local da empresa, onde está a empresa. Esquece. Ah, ela é virtual. Gente, vocês já ouviram falar em ubiquidade? Olha que palavrinha chique. Ubiquidade é a onipresença, onipotência. No caso do software, onde eu estiver importando, em qualquer um dos 5.568 municípios, será devido ao ISS, ou IBS, perdão. Gilberto, como é que vai ser feito isso? Novidade no tio. Se vocês acharam que vão deixar de ter substituição tributária, vocês continuarão tendo substituição tributária. É a única forma de controlar o remetente, cobrar e repassar o destino, sob pena de não ter como controlar. Inclusive, há uma expectativa, você falou já na cobrança efetiva, de se trabalhar com algo muito parecido com o Income Tax, o imposto de renda americano, que é retido já no sistema financeiro. Nós temos recursos para isso. Isso a depender de lei, isso é pura expectativa. Se vai rolar ou não, é outra história, é a forma de resolver. E o sistema bancário é que será transferente disso. Nós temos um sistema bancário, embora não gostemos, muito eficiente. O sistema bancário brasileiro é modelo para o mundo. Né? É verdade ou não é? E cobra bem por isso, as taxas que eu digo, né? Outra coisa, imunidades vão ter que ser comuns, né? Também, regimes específicos diferenciados e favorecidos da tributação. A própria PEC fala em alguns, isso vai ser monitorado pelo comitê gestor. Regras de não cumulatividade e de creditamento. Ô, gente, eu não acredito em não cumulatividade ampla, geral e restrita. O próprio texto é ampla pelo não mútil, porque o uso pessoal já não pode. Ou seja, já criei a restrição. E eu lembro a história do PIS e da COFINS, não cumulativo, quando foram criados. Não, vai ser uma base ampla de creditamento. Não foi. De qualquer forma, tivemos aí essa modificação com o passar do tempo. Vai observar o produto de arrecadação do IBS incidentes sobre operações contratadas pela administração pública. Ou seja, quando você fizer um negócio com um ente público, o dinheiro vai para aquele ente público. É outra regrinha que o IBS vai monitorar. Editar regulamento único. Uniformizar a interpretação, bem como a aplicação da legislação do imposto, e vai arrecadar o imposto e efetuar as compensações. O que mais nós temos aqui, gente? Vai decidir o contencioso administrativo. Os conselhos de contribuintes, né, estão em pânico. Como vai funcionar? Provavelmente no estilo de um CAF, teremos aí regionais. Como isso vai funcionar, só Deus sabe. Né? De qualquer forma, vai ter que ser assim, porque está unificando. Além disso, e aqui é o principal momento que eu peço para vocês prestarem atenção. Atenção para quem está conseguindo dormir depois do almoço. Tá? Lembra o que eu falei para vocês desapegarem? Mais uma vez, obrigado, minha querida Elizabeth. Né? Desapegar do modelo antigo. Aqui é a hora de vocês entenderem o que é o IBS. Primeiro, ele vai incidir sobre um negócio jurídico com bem material é bem móvel, palpável, imaterial, software, direito autoral, royalties, né? Ou serviço. Detalhe, nas seguintes modalidades, no caso dos bens materiais, alienação, vendas, troca ou permuta, né? Locação, lembra que eu falei? Eu tenho um espaço, loco um espacinho, eu vou ter IBS sobre os dois. Então, locação hoje não tem tributação do ISS, locação de máquinas e equipamentos. Então,
Hã? Nem imobilizado. A lei vai ter que definir tudo isso. Qual é o conceito? O conceito de transferência, será que vai ficar? Daqui a pouco eu falo para frente aqui para vocês. Mas o que importa dizer, gente? Novos conceitos. Esquece. Por isso que eu estou falando, desapega, meu bem. Larga a mão. Larga no meu pé, chulé. Né? Outra coisa, cessão, disponibilização, licenciamento. Aquelas discussões de licenciamento de software. Né? Que mais? Arrendamento mercantil. Prestação de serviços. Gente, duvido que vai haver uma lista. O que vai haver é uma lista negativa. Serviços que não serão tributados, ou terão alíquota zero, ou vão ter redução. Então, os regimes diferenciados. Então, aquela coisa, está na lista de serviço. Nós estávamos falando de manhã no CNAE fiscal. Gente, sincero e honestamente, essa altura do campeonato, você já acha que o CNAE fiscal, né, o CNAF, como queiram, vai ser tão importante assim? É uma nova forma de ver, é uma nova forma de pensar. Por isso, mais uma vez, meu querido, eu te agradeço, se deu um choque de realidade. O que eu estou agora é viajando na maionese e dá um passo para frente monstruoso, porque mudou. Não bastasse isso, gente, a título oneroso. Opa, quer dizer que doação de mercadoria não será tributado? Não. Doação de serviço? Já não é. Então, espera aí, tem que ter o título oneroso. É claro que o brasileiro criativo do jeito que é, ele vai dar um jeito de dizer que não é oneroso. E é claro que vão haver posicionamentos, regramentos, explicando o que é essa onerosidade em si. Né? Vamos ter discussões, mas aí já temos um norte a seguir. E o principal, gente, quando nós falamos disso tudo, é entender que estar dentro de um desenvolvimento de atividade econômica. Aqui eu estou ressuscitando algo que a gente usa muito no ICMS. Habitualidade. Ou seja, atividade comercial, no melhor sentido, não só comércio, mas também o serviço. Tanto que o Código Civil hoje usa o conceito não mais de comércio, mas sim de empresário. Não é isso? É essa atividade de empreendedor. Resumo da ópera, gente. Né? Esses são os elementos do fato gerador. Esta é a nova realidade. Desliga o que vocês ouviram e pensaram de manhã. Viram que boa parte das perguntas de vocês feitas de manhã acabam se respondendo a partir daqui? Porque nós estamos pensando ainda com o conceito de hoje. E como talvez alguns de vocês nunca tenham parado para ver a lei, e eu já vou ler aqui, porque já tem um esboço de lei, e também a própria PEC diz isso, é isso que vai ser tributado no IBS. Bem móvel, imóvel, né? No conceito de móvel tem o semovente também, animais, autopropulsores, assim por diante. Negócio jurídico como imaterial, material e serviços, que sejam feitos a título oneroso e que seja desenvolvido uma atividade econômica, ou seja, atividade empresarial. Isto, naturalmente, vai ser melhor trabalhado, o que é a tal da habitualidade, a lei complementar vai definir. Em síntese, é a nova realidade de tributação do IBS. Mas, espera aí, tem mais. Importação também. E aí, a importação de bens, assim, a exemplo do ICMS, qualquer importação. Importou, pagou. Trouxe para dentro do Brasil, seja mercadoria ou serviço, vai pagar. Isso aqui é um resquício do ICMS. Esta será a amplitude de tributação que nós teremos. Então, muito do que nós estamos pensando... E, gente, poderá mexer um pouco para lá, um pouco para cá, mas esta é a espinha dorsal do IBS. Apliquem aquilo que a Emanuele falou de manhã, apliquem isso, o que os que me seguirão, a minha querida Graziela e o meu querido Kleber falarão posteriormente, e vocês vão ter o mesmo raciocínio. Então, quando nós tomamos o cuidado de não sobrepor a fala de um do outro, porque realmente são informações complementares, para que vocês montem o raciocínio. Tá? O que é importante observar? Nós não vamos ver esse quadro, mas eu prometi passar para vocês, eu tirei lá do CECIF. Esse quadro, o pessoal lá do CECIF já elaborou como propostas, inclusive tem uma proposta, eu tenho aqui o texto, né, do CECIF, já trabalhando com algumas ideias. É bom lembrar, gente, que entre os membros do CECIF está o Bernardo Api, que é o secretário da Reforma Tributária. Está o Eurico de Sante, Nelson Machado, ou seja, só gente boa, gente que tem calibre na área, gente que é da área. E aqui eles já chegaram a fazer, inclusive,
um esboço do que seria uma lei complementar. Então, tudo que eu estou falando vem da boca de quem está secretariando a reforma tributária. Então, esses quadros aqui, vocês não vão conseguir ver de perto, mas ele faz exercícios. O local do serviço, se for bem imóvel, onde será? Bem imóvel, onde será? Bem material, onde será? Qual é o local, o tempo, sujeito ativo, passivo, onde é devido? Por isso que eu faço questão de passar isso para vocês. E siglas como alienação, troca ou permuta, locação, arrendamento, prestação de serviço, cessão, importação. Aqui nós estamos definindo, gente, basicamente o local do serviço, local da mercadoria. E eu repito, por favor, é destino. Como falar em guerra fiscal a essa altura do campeonato? Quando quem decide a sorte do tributo é quem compra o serviço ou a mercadoria. O máximo que eu vou fazer, se eu tiver casa em 2 municípios, eu vou escolher o que melhor aprouver a mim. Eu vou lá para Paranaguá porque é menor do que Curitiba. Ótimo. Mas pergunto, tem como fazer planejamento se quem define a regra é o comprador? Nós vamos ter que mudar a nossa forma de planejar, nossa forma de pensar. E, repito, copo vazio, copo cheio. Nós estamos lembrem, linha indiana. Está todo mundo na mesma linha. É a hora de todo mundo começar a avançar junto. Alguns vão ficar no caminho. E, gente, quando eu falo todo mundo na mesma linha, eu vou pegar gancho numa outra fala da Emanuela, que ela terminou falando do Charles Darwin, né? Teoria do evolucionismo. Né? Eu vou citar um outro autor ítalo-argentino chamado José Engenheiros. Em português seria José Engenheiros. Né? Esse livro tem mais de 100 anos, vocês acham na internet, ele é livre. O livro se chama O Homem Medíocre. E ele explica que mediocridade não tem nada a ver com inteligência. Nós temos gente com doutorado, com PhD, que é medíocre em determinadas coisas. Por exemplo, eu sou medíocre em física quântica. Não entendo lufas de física quântica. Mas porque eu não quero, porque eu não estudei. Se eu tiver boa vontade, eu vou lá estudar. E ele explica, entre outras coisas, e é aqui que eu quero que vocês peguem o gancho, que o homem se divide basicamente em 3 figuras. O homem inferior, o homem médio e o homem superior. E eu acrescento, acima do homem superior está o gênio. Acho que nós talvez tenhamos alguns aqui, né? E eu não me enquadro nesse contexto, né? Mas genial geralmente não estaria atuando na área tributária, porque atuar na área tributária a gente não é genial. A gente só é inteligente. É verdade ou não é? Porque, gente, ser maluco por esse troço é não bater bem da cabeça. É verdade ou não é? A gente não bate muito bem. E o pior é que a gente gosta. Gosta muito. Né? Então, a gente não é muito normal. E abaixo do homem inferior, tem o idiota, o imbecil, que não é o caso de nenhum de nós aqui. Isso é científico. O imbecil, o idiota tem demonstração de QI. E no meio tem o homem medíocre, que é o homem médio. E o que eu quero dizer, aproveitando a teoria de Charles Darwin que ela citou? Gente, vocês querem estar no meio? Façam um favor para vocês mesmos. Escolham do meio para cima, porque atrás vai ter muita gente atrás de vocês. É o convite que eu faço a vocês, nem terminando o que eu vou falar. Além dessas observações, aqui também traz elementos de conexão. Repito, quem quiser depois, eu vou disponibilizar entre hoje e amanhã lá no meu LinkedIn este material para vocês poderem ter acesso. Mas quem quiser pode pesquisar lá no CECIF, de onde eu tirei as informações. São os elementos de conexão, né, para a gente saber o que será tributado no campo dos bens, dos serviços, né, dos bens materiais e imateriais, qual o negócio jurídico, quando ele se configura, local onde é devido, em que momento é devido, quem é o sujeito ativo, quem é o dono do tributo, quem é o contribuinte, qual é a alíquota a ser aplicada. Ou seja, eu já tenho a espinha dorsal, né? O conceito do critério material, espacial, pessoal, temporal e quantitativo está aqui. Esse material, gente, já traz a espinha. Pode mudar um pouco? Pode, porque isso vai depender de lei complementar. E é onde as coisas acontecem, é onde nós deveremos ficar atentos. Não é isso? Além disso, tem também aqui critérios especiais para o serviço do setor de transporte e comunicações, também definindo
todo esse critério de como vai funcionar. E eu fiz questão de trazer, embora esteja pequeno, não há tempo de falar, só me deram 45 minutos, se vocês sabem, se eu quiser, eu falo. Vocês não iam me aguentar mais do que já não estão aguentando. Imagina se eu tivesse falado sobre tudo isso aqui. Mas eu tenho que dar notícia. Eu gosto muito da palavra investigador, né? Quem já fez mestrado, doutorado, sabe o que eu estou falando. A gente se torna eterno procurador, buscador. É isso que nós temos que fazer. É a fase de nós buscarmos informações. E, gente, tem muita gente boa dividindo informação por aí. Kleber, a Graziella, divulga um monte de informação para o pessoal da Econet também, nas redes sociais. Por isso que a gente faz questão. Nós estamos lá distribuindo informação o tempo todo. Nós temos uma comunidade. Gente, nós somos amigos entre nós e trocamos figurinha, nos ajudamos. Não é isso, Juliano? Sempre vocês têm que agir da mesma forma. É a forma que nós temos de crescer. Porque a frase que eu vou dizer que é nova, criei agora, juntos somos mais fortes. Criei agora. Quero créditos. Ué, governador do Amazonas não quer royalties da Amazon, porque ele está usando o nome Amazon? Não viram isso? Cara, eu queria apresentar a ele o Francisco Orellana, um espanhol, início de 1500, chegou e descobriu a cabeça do rio Amazonas e deu um nome. O cara não conhece a história. Bom, deixa eu falar. Gente, vamos em frente. Será um tributo não cumulativo, teoricamente amplo, calculado por fora. Isso é um avanço. O maledeto cálculo por dentro do ICMS é de matar o padre, não é isso? Isso é um avanço, realmente, nós temos que considerar. Né? Tá fotografando, tem que ser bonito. Né? Cara, eu sou um pândego por natureza. Né? O imposto seletivo, que será depois falado pelos meus amigos ainda, vai integrar a base de cálculo do ICMS, do ICMS e também do IBS. Então, gente, lembra que eu falei em gestão, efeito imediato? Podem tentar pensar em embutir. Ah, vai ter aumento de custo. Vai. Teremos aumento de carga tributária. Vai atender garantias constitucionais, as mesmas que estão lá no artigo 150. Anterioridade, legalidade, seletividade, conforme o caso no imposto seletivo e assim por diante. Mas também novidades como a neutralidade, que é um princípio que não era necessariamente observado, mas terá que ser. Por isso, o Senado Federal vai fixar alíquotas de garantia, ou seja, vai haver um teto para evitar a guerra fiscal, porque não tem guerra fiscal, já que é no destino. Simplicidade, isso eu quero ver. Porque quando inventaram o simples, mal sabiam eles que, com o passar dos anos, o nome simples é tudo, menos... Estou mentindo? Hoje tem especialista em simples, gente. Um troço que é complicado pra caramba. A única vantagem que o simples traz, porque hoje se falou lá no crédito do simples, eu compro, lá 23 da lei complementar, que trata do simples, que é limitado a insumos, né? Não se aplica aos serviços. Aqui é um avanço, porque ele concederá créditos. E também princípios de transparência, quero ver, justiça tributária. Bonito. Vamos ver se isso vai acontecer. Né? Já? Ixi, vou ter que terminar rápido aqui. Não incide sobre exportações, a cooperação e assim por diante. Tá? Tributo de competência dos estados, do Distrito Federal, né? E vai criar o comitê gestor, que nós já falamos para vocês aqui, que vai tratar disso. Legislação única, previsão e possibilidade de uso de substituição tributária. Sim, gente. Se o imposto é devido no destino, qual é o jeito que eu tenho de garantir a receita? Para quem não conhece, tem um grande autor chamado José Gilberto Meira Júnior, por acaso sou idiota, né, que tem livro de substituição tributária. Vai continuar existindo. Infelizmente ou felizmente para alguns. Felizmente para mim, que eu vou continuar escrevendo. Né? Detalhe, gente, potencial manutenção de alguns conceitos hoje usados para indústria, comércio e serviços. Né? Determinação da instituição de fundo de combate à pobreza, como nós falamos. Né? Principais características ainda, o IBS, negócio jurídico, nós já falamos, só para rememorar, bens materiais, imateriais, locações, licenciamento, disponibilização e cessão de direito de uso, prestação de serviço, importação dos casos assim por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja habitual, a semelhança do ICMS. Então, gente, ele aproveitou alguma coisa do que tem hoje, mas é muito diferente. Né?
O fato gerador, portanto, será suficientemente amplo. Aqueles conceitos de lista de serviço, tem convênio prevendo substituição tributária, vai mudar muito. Tá? Outra coisa, gente, isso aqui é a sequência, né, a gente costuma formular, de como funcionará a tributação. Negócio jurídico, a título oneroso, dentro de uma atividade econômica, de bens materiais, bens imateriais, serviços e importação. Essa é a formulação da base para vocês sintetizarem e terem a ideia do que será tributado doravante. Tá? Cabe à lei complementar, lembrando que a lei complementar tem funções precípuas lá no 146 e 146 parágrafos, definir regras como base de cálculo, definição de sujeição passiva indireta ou direta, leia-se substituição tributária, né? Regra de distribuição de produto e arrecadação, quem vai ficar com quanto, regime de compensação, né, prevendo aí aproveitamentos, critérios para definição de destino da operação, destino físico, onde é que é entregue, aquele conceito que nós trouxemos aí, a inovação com de default não contribuinte, né? Forma de desoneração, hipóteses de diferimento, desoneração, regras aduaneiras. Aliás, o regime aduaneiro é pouquíssimo tratado nesta PEC. Nós temos importações hoje que são desoneradas pela sua importância. Isso não está sendo tratado aqui no âmbito do IBS. E isso teria que ser pensado, vai ficar para a lei complementar. Né? Processo administrativo fiscal, hipótese de devolução do imposto, inclusive com o tal do cashback. Alguém falou no Canadá que devolve. Querem implantar isso aqui no Brasil, olha que legal. Vai funcionar? A ideia é boa. Iniciativa boa, acabativa. Critério de obrigação tributária acessória visando a simplificação. Poderá estabelecer conceito de operações com serviços, conteúdo, alcance e assim por diante. Né? Cabe implementar ainda, definir regimes de tributação específica para combustível e lubrificante, serviços financeiros, sociedades cooperativas, serviços de hotelaria, operações tratadas por convenções internacionais, sim. Convenção internacional tem que ser aplicada imediatamente. Por exemplo, vou vender para Itaipu Binacional. É uma convenção internacional, eu tenho que respeitar, mesmo que eu mude. Eu vou ter que me adaptar. Tá? Obrigado. Estava falhando. Né? Era o microfone. Obrigado, meu bem. Serviço de saneamento, concessão de rodovia, serviço de transporte coletivo, operação de disponibilização de estruturas compartilhadas de comunicação, serviços que promovem economia circular, visando a sustentabilidade, Zona Franca de Manaus, vamos tratar da Zona Franca com todas as peculiaridades, vai ter que ser repensado a Zona Franca de Manaus, tratamentos diferenciados para o Simples. Sim, a lei complementar que trata do Simples vai ter que ser adaptada visando o IBS, nós teremos tratamento, vai ter que ser, e outras situações, então, previstas na lei. Né? Além disso tudo, o que nós temos que observar, gente? O objetivo é reduzir desigualdade regional. Sincero e honestamente, eu tenho lá minhas dúvidas, mas haverá, a partir deste fundo que está sendo criado, a intenção de reduzir. Isso sempre existiu. E aí é aquela briga, né, do índice, do coeficiente, né, que cada estado tem, para diminuir a tributação do sul para o norte, do norte para o sul e assim por diante. Realizar estudos, projetos, obras de infraestrutura, fomento, promoção de ações que visem desenvolvimento científico. Né? Recursos a serem entregues nos estados, definição, ou seja, o fundo será usado para isso. É para compensar perdas, porque vai haver uma transição e alguém vai ganhar e alguém vai perder. E este fundo, gente, tá, é amplo. Aqui, esta tela eu roubartilhei da minha querida Emanuele e apenas adaptei. Eu só estou mostrando que ela é muito parecida e apenas mantive a atividade comercial no meio. É basicamente a mesma coisa. Como também aqui as situações de isenção, eu foquei mais as isenções que envolvem a atividade mercantil, tá? Porque o serviço ela já abordou na parte da manhã. Não é isso? Além disso, gente, o que nós temos aqui a concluir? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, este fundo será permanente. Olha a cifra embaixo. 60 bilhões de reais por ano, a partir de 2043. Olha o tamanho desse comitê gestor administrando esse fundo. E vocês acham que não vai ter poder? Né? Gente, tem muita coisa para dizer. E há muitas informações
que nós temos que passar. E pior, tem muitos nós que têm que ser desatados. Talvez nós não consigamos desatá-los todos, talvez nós não tenhamos todas as informações aqui, e eu fiz aqui algumas últimas anotações para não perder o hábito de informações, e para pensar em concluir. Primeiro, nós vivemos uma dor de casulo da borboleta. Vocês sabem que a borboleta, antes de virar borboleta, ela sofre muito. É o momento que nós estamos vivendo. Se coloque no lugar da borboleta na fase do casulo, o esforço que ela faz para se tornar lindo coleóptero, né? Chique, né? Decorei hoje, aprendi. O lindo coleóptero, que é assim que nós temos que partir a história do corpo vazio, né? O casulo, a simplificação vai acontecer, mas vai depender de nós. É um processo de aculturação, não só de vocês, mas daqueles que trabalham com vocês. E agora é o momento de vocês começarem a culturar, porque, veja, hoje eu dei elementos para vocês entenderem. Isso que é o IBS? Por isso que eu fiquei feliz com a tua exposição, Emanuel, porque o teu viés foi um viés muito prático, o meu foi teleológico. É isto que será o IBS. Então, muitas das perguntas que foram feitas de manhã, talvez não fossem feitas se tivéssemos falado disso antes. Mas tivemos que caminhar ali para chegar aqui. É a dor da borboleta. A gente evoluiu. Ou seja, nós estamos na fase de sair do casulo. E, gente, o que é importante para nós entendermos de tudo isso que nós estamos falando? Nós temos que desatar esses nós. Mas o principal de tudo, depois de tudo isso que eu falei para vocês, sendo muito honesto e terminando com aquele olhar assim enigmático, será que vai resolver? Eu não sei a resposta de cada um de vocês, mas sabe aqueles momentos que imagens dizem mais do que palavras? Querem saber o que eu penso? Obrigado. Aqui os livros mais recentes que eu publiquei, está ali os meus contatos. Obrigado, desculpe um avançado da hora, né? Falei demais. Ela não estava querendo pegar meu microfone, falei demais, viu? Disse, né? Fica meu agradecimento, aqui estão os agradecimentos. Quem quiser, está ali as minhas redes sociais. Gente, obrigado, desculpem a demora e até uma próxima oportunidade. Eu me coloco à disposição, se sobrar tempo. E se quiserem. Você já sabe quais serão os impactos da reforma tributária para a sua empresa? Haverá redução ou aumento da carga tributária para o seu segmento? A Econet, sempre na frente, lança com exclusividade a ferramenta EcoNCT, que fará o comparativo da reforma tributária. Compare a carga tributária antes e depois da reforma, dos tributos PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS. Um verdadeiro panorama tributário da sua empresa, nos regimes do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real.